1,52 de altura, acima do peso, cabelos e olhos castanhos e com algumas características físicas peculiares. Hoje, estou com os cabelos soltos e uso um vestido na cor rosa. Um tom bem clarinho, uma cor aconchegante como um abraço de mãe. Essa é a minha audiodescrição. É uma importante ferramenta utilizada para que as pessoas com deficiência visual me conheçam, assim como a maioria de vocês me vê nesse momento. A responsável por essas minhas características físicas peculiares é conhecida como Síndrome de Brida Congênita. Nome bonito, né? No meu caso, ela provocou deformidades nas mãos e ausência de parte da perna direita. Apesar da síndrome, eu tive uma infância muito feliz, cercada de amigos e uma família muito carinhosa. Nasci numa cidadezinha no interior de Santa Catarina e confesso para vocês que por muito tempo eu não fazia ideia do que era ser vista como pessoa com deficiência, até nos mudarmos para Jaraguá do Sul. A ficha caiu quando eu entrei em um ônibus lotado e fiquei em pé me segurando perto daqueles bancos preferenciais. Logo percebi um senhor, lá do alto dos seus 70 e poucos anos, olhando curioso as minhas mãos. Não demorou muito e ele puxou o assunto. Disse assim: "Nossa, minha filha, que pena, uma moça tão bonita como você, com esses dedinhos assim." Eu expliquei a ele que estava tudo bem, que eu trabalhava, estudava e que essa condição física não me impedia de nada. Não convencido com a minha explicação, ele pegou carinhosamente nas minhas mãos e disse: "Não fique triste, minha filha. Pior é se tivesse nascido sem uma perninha." Eu não contei àquele simpático senhor que sim, eu havia nascido sem uma perninha. Afinal, como convencê-lo que estava tudo bem? Como explicar que se tudo no mundo fosse pensado e criado para todos, eu não teria nenhuma dificuldade? E acredito que foi por isso, por querer provar que nós, pessoas com deficiência, podemos ter uma vida normal e merecemos viver em um mundo pensado e criado para todos, que eu decidi estudar arquitetura e urbanismo. Eu me lembro que, desde o início da faculdade, assuntos como acessibilidade, urbanismo, cidade para as pessoas eram os que mais me chamavam a atenção. Mas, em véspera de TCC, eu ainda não fazia ideia do que seria o meu projeto. Mas tinha certeza que queria criar algo para melhorar a vida das pessoas, em especial das pessoas com deficiência. E foi num final de tarde, no outono de 2014, que a ideia surgiu. Eu sempre via aquele grupo de crianças brincando no parquinho da escola. E em um dos balanços, uma menininha, a Karina. Devido a diversas síndromes, Karina não andava, não falava, não se alimentava sozinha e precisava de ajuda para praticamente tudo, inclusive para brincar no seu brinquedo preferido. Apesar de todas as dificuldades, Karina se expressava de maneira ímpar. Eu me lembro que ela até fechava os olhinhos enquanto se balançava, parece que para sentir melhor o vento batendo no seu rosto. Essa cena se repetiu por muitas vezes. Até que um dia, num final de tarde de outono, o balanço estava vazio. Karina havia crescido e não cabia mais naquele balanço. E como não existia nenhum outro brinquedo acessível na escola, ela ficava ali, no cantinho do parque, limitada à sua cadeira de rodas, enquanto via as outras crianças brincarem. Bom, se isso te parece cruel, imagine a cena na ótica de uma criança que não conseguia entender o porquê de não poder mais brincar com o seu brinquedo preferido. Foi nesse instante que eu decidi que o meu TCC seria sobre brinquedos acessíveis, para que todas as crianças pudessem brincar juntas e fossem felizes da mesma forma que eu fui. Quando contei para minha orientadora, ela ficou super empolgada com a ideia, mas com uma única palavra ela me fez entrar em pânico. Ela me disse assim: "Eu amei essa ideia, Cris, mas aonde você vai instalar esses brinquedos? Precisa pensar em um espaço acessível, talvez pensar em um grande parque urbano para Jaraguá do Sul." Cara do céu, eu só quero criar brinquedos e não projetar um parque.
Pensei comigo, mas como metade da nota do TCC era essa professora quem dava, eu respondi plena. Claro, professor, eu vou estudar a cidade e encontrar o melhor local para instalar os brinquedos. Eu realmente não sabia onde eu estava me metendo. Mas como a minha mãe sempre diz, eu tenho muito mais sorte do que juízo. Na época, eu fazia estágio no Instituto de Planejamento da Prefeitura de Jaraguá do Sul, o que me permitiu estudar a cidade em diferentes aspectos. E apesar de hoje Jaraguá ser conhecida como um grande polo industrial, ela nasceu como colônia agrícola. As ocupações surgiram nas margens dos cursos d'água, em meio a grandes parcelas de terra que eram utilizadas para a agricultura. Jaraguá foi crescendo, muitas indústrias se instalaram no município, e com essa crescente industrialização, muitas pessoas migraram do campo para a cidade, o que fez surgir a necessidade de criar espaços adequados para atender a nova demanda da população. Mas se de um lado existia a necessidade de criar espaços adequados, do outro existia uma cidade marcada pela topografia irregular, diversas condicionantes ambientais e uma mancha urbana descontínua, com ocupação rarefeita e meio a extensos vazios urbanos. A professora tinha razão. Com esse cenário era realmente preciso pensar em algo para reconectar, trazer uso para esses vazios urbanos. E aí sim, criar espaços para instalar os brinquedos acessíveis. Vocês devem estar se perguntando, como fazer isso tudo em um projeto de TCC? Como que seria possível reconectar a cidade e, ao mesmo tempo, criar espaços acessíveis? Bom, a resposta era uma só. Urbanismo acessível. Engana-se quem acredita que o urbanismo acessível refere-se apenas a rampas e pisos táteis. Ele é fruto de um esforço coletivo. É o resultado de pensar a cidade junto com os atores principais, as pessoas. Todas as pessoas, independente da condição física de cada um. Foi então que, unindo a experiência como pessoa com deficiência, a paixão pelo urbanismo e principalmente por acreditar que espaços acessíveis são fundamentais na relação entre as pessoas, que criamos o que na época foi chamado de Parque Linear Ilha da Figueira. O processo foi incrível. Os limites do parque surgiram de forma natural, em meio às montanhas e rios, elementos muito marcantes na paisagem do município. As áreas de preservação permanente foram pensadas como grandes bolsões que acomodam as águas do rio Itapocu em épocas de cheias. A implantação de novas conexões viárias, as ciclovias e as pistas de caminhada foram projetadas para minimizar os impactos causados pelos grandes polos geradores de tráfego, os quais comprometem até hoje a acessibilidade e a mobilidade urbana. O Programa de Necessidades do Parque Linear Ilha da Figueira foi desenvolvido com base no desenho universal, utilizando critérios de projeto que buscam atender ao maior número de pessoas possível, com autonomia e segurança. Tudo ali foi pensado para todos. Passeios e ciclovias livres de obstáculos, quadras de esporte, pista de skate, horta e bosque comunitários. E, é claro, os brinquedos acessíveis, projetados para que possam ser utilizados por crianças e adultos em cadeiras de rodas de forma segura e autônoma, sem a necessidade de ajuda de outra pessoa. Além disso, foram previstos muitos espaços de encontro e troca de vivências, pensados para que as pessoas se conectem uma com as outras, com as suas particularidades e contemplem o que há de mais belo na vida, as diferenças. Isso tudo poderia ser apenas um projeto de TCC, utopia de uma arquiteta maluca e sonhadora, mas não para Jaraguá do Sul. E com base em discussões e estudos técnicos que iniciaram muito antes de eu pensar em entrar na faculdade, com a iniciativa do setor público, principalmente da Fundação do Meio Ambiente, diversos setores da sociedade, inclusive do Ministério Público, em 2019 foi inaugurada a primeira etapa do que conhecemos hoje como Parque Via Verde. Uma área antes desvalorizada, marcada por inundações e restrições ambientais. É hoje um elemento fomentador do crescimento e do desenvolvimento econômico e urbano de Jaraguá do Sul.
É verdade que ainda há muito a se fazer para tornar Jaraguá uma cidade para todos, mas um grande passo já foi dado. Hoje, eu sinto que, de alguma forma, esse parque representa a realização de um sonho, sonhado por muitos. A Karina, a inspiração para os brinquedos acessíveis, infelizmente, não chegou a conhecer o Parque Via Verde. Mas esteja onde você estiver, saiba que és a responsável por estar aqui contando essa história no palco do TEDx. Obrigada.